Tal. Que loucura, né? Imagino que quem estava lá não passou. E é por isso que a gente vai chamar um torcedor do Fortaleza que estava lá na partida, que acompanhou esse jogo. Ele é o Igor Holanda, que está ao vivo aqui com a gente. Ele está lá em Santiago e ele vai contar um pouco para a gente como é que foi estar presente nesse momento tão difícil, né? Ele estava lá, o Igor já está por aqui. Igor, boa tarde para você. Primeiro, obrigada pela sua participação. Espero que você esteja seguro, que você tenha estado seguro ontem. Imagino que vocês tenham passado momentos muito difíceis. E eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco desse relato de ontem, o que vocês viveram nessa noite tão complicada que, infelizmente, acabou com a morte de 2 pessoas. Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde. Eu posso voltar um pouquinho no discurso do PVC? Claro, fica à vontade. Ô, PVC, boa tarde para você. Satisfação tá aqui no de primeiro do UOL. Prazer é meu. Em momento nenhum, nós que estávamos no estádio, fomos informados que a morte dos 2 torcedores aconteceu fora. Nós vimos um silêncio enorme no segundo tempo da torcida, e eu até comentava nas minhas redes sociais que eu nunca tinha visto isso em 20 anos de estádio e 10 de imprensa esportiva, né? Que eu sou da imprensa esportiva lá do Ceará. Realmente eu vi os torcedores balançando lenços, pedindo para o jogo ser paralisado. Isso não aconteceu. A pergunta que fica se sabia por que não foi paralisado no intervalo? Então, mas aí é que está o ponto. Igor, assim, eu não tô defendendo que não paralisasse, eu estou só ponderando que a situação ela não é muito simples, no sentido de dizer, vamos paralisar o jogo. E aí, quando você está na posição da direção da Conmebol, ou do jogo, não estou defendendo quem está fazendo isso, estou só ponderando o seguinte, claro. Você anuncia que não tem mais jogo. Porque, na minha opinião, o correto é fazer não tem mais jogo e vitória de 3-0 do Fortaleza. Vou aqui cometer um hipérbole, um exagero. Pega o microfone e anuncia. O jogo está paralisado em função das 2 mortes que aconteceram do lado de fora do estádio, paralisado com vitória de 3-0 do Fortaleza. A chance de dar uma confusão é muito maior. Então, eu acho, o importante é você dizer, teu relato, a pergunta que eu queria te fazer é exatamente essa, Igor. Em que momento você percebeu que havia 2 mortes? Você está me relatando que foi no começo do segundo tempo, né? Olha, PVC, o que aconteceu foi o seguinte, nós estávamos, o jogo transcorria normalmente, né? Primeiro tempo, jogo truncado, jogo complicado, intervalo de jogo. No segundo tempo começa e a torcida, ela, como a gente fala no Ceará, ela se cala, né? Em momento algum eu vi o alto-falante do estádio falar que havia 2 mortes e nós que estávamos lá no estádio, inclusive tinha um Wi-Fi disponível, não sabíamos de nada do que estava acontecendo fora. Nós estávamos sem informações do que estava acontecendo fora. Vimos os lenços balançando, né? Eu imaginei que era alguma coreografia da torcida. A torcida em peso, balançando o lenço, os panos, bandeiras, não identifiquei o que era, balões talvez. Nós imaginávamos que era alguma coreografia. O estádio todo em silêncio, lançando alguns objetos, né, panos. Nós não sabíamos o que era. Ô Igor, e como começa a confusão em si pela parte da torcida, né? Quando a torcida invade o campo, começa a arremessar os objetos, inclusive essas barras de metal que o PVC e o Hernan descreveram. Como é que foi a confusão em si para vocês que estavam lá? Vamos lá, foram momentos distintos, tá? Durante o jogo, haviam torcedores do Colo-Colo querendo passar de um lado para o outro, né? De um lado mais popular para o lado da organizada. E eles estavam a todo momento com pedaços de madeira, ferro, insinuando que iriam a qualquer momento invadir o lado da torcida do Fortaleza, coisa que não aconteceu, foram apenas insinuações. A confusão começa, e aí eu não tenho a minutagem correta, né, porque eu estava na arquibancada sem o cronômetro, por volta de 25, 26 minutos, que os torcedores invadiram o campo. Pouco antes, 2, 3 minutos antes, nós tivemos uma confusão na organizada do Colo-Colo na arquibancada. Mas não identificamos que essa confusão se adentraria ao campo. Nós não conseguimos ver, até porque nós estávamos do lado de um gol, a confusão foi atrás do outro gol. E eu, particularmente, imaginei que fosse algo relacionado ao Lucero. O Lucero saiu de uma maneira muito conturbada, o Colo-Colo era ídolo, foi para o Fortaleza, enfim. É um assunto que não cabe a esse momento.
mas nós ficamos sem entender absolutamente nada. Depois as informações estão chegando, torcedores morreram do lado de fora do estádio, a confusão com a polícia, e a gente foi associando e montando o quebra-cabeça. Você percebeu que não tinha policiamento dentro do estádio? Que dentro do estádio era segurança privada? Percebi. Percebeu? Percebi, inclusive, pouco efetiva. Olha, PVC, o que eu vi no estádio? Torcedores com barra de ferro. Não houve confusão, tá? Mas eu vi torcedores com barra de ferro, torcedores com balaclava, torcedores subindo a alongada, insinuando que ia invadir. Isso eu nunca vi em vários anos de estádio. Já fui no Castelão, já fui no Beira-Rio, PV em Fortaleza, Maracanã, isso eu nunca vi. A polícia privada simplesmente pedia para os torcedores descerem lá da estrutura metálica. Não foi efetiva. A segurança privada não foi efetiva. Perfeito. É o que o Marcelo Paes me falou hoje de manhã. Existe o mundo ideal e o mundo real. Na Inglaterra, Igor, não tem policiamento dentro do estádio. Dentro do estádio é polícia privada. Mas, assim, os lugares são diferentes, né? É o que o Marcelo Paes está dizendo. Existe o mundo real e o mundo ideal. No meu mundo ideal, seria igual à Inglaterra. Na Inglaterra dos anos 80, morreram 49 pessoas num jogo. Ô, Igor, você disse que nunca viu... O PVC. 89. Diga, Igor. Não, 96. Pronto. E um detalhe que acontece, pelo menos lá na Arena Castelão, né, e os torcedores de Fortaleza e do Ceará que nos acompanham sabem, quando acaba uma partida lá, pouco tempo depois, existe aquela condução dos torcedores por parte da polícia, dos cantos do estádio para o meio para tirar os torcedores que demoram. O alto-falante do estádio ficou apenas pedindo, educadamente, que os torcedores do Colo-Colo deixassem o estádio. Porque a informação que chegou para nós que estávamos no estádio é de que a partida continuaria apenas com a torcida do Fortaleza. E o alto-falante anunciando, torcedor do Colo-Colo, deixem o setor do estádio. E a torcida não deixou e não havia nenhuma condução dos torcedores para fora do estádio. Não falo condução de forma violenta, né? Mas os guardinhas lá na arquibancada pediram para os torcedores se retirarem. Inclusive, quando nós, torcedores do Fortaleza, saímos do estádio, muitos torcedores do Colo-Colo ainda estavam dentro do estádio, inclusive na arquibancada. Só para dar a informação certa, em 89 morreram 96 pessoas na tragédia de Sheffield. Só porque me incomodou que eu falei de maneira imprecisa. Sim, 95. Sempre preciso, PVC. Ô, Igor, você está relatando aí que nunca viu, né, nunca havia visto o que aconteceu ontem. Como foi essa sensação de estar lá? Vocês sentiram medo? Vocês ficaram inseguros? Quão em risco vocês ficaram? Como foi esse sentimento dessa experiência de estar nesse momento lá? Deixa eu relatar, o PVC e a todos que estão acompanhando, e nós somos o estado do Ceará. Nós somos privilegiados de ter um clássico rei com duas torcidas, meio a meio, divide-se o Castelão meio a meio. Então, a experiência que eu tenho como visitante, entre aspas, né, é uma experiência diferente daquele que o torcedor convencional viu. É uma sensação de impotência. Nós vimos torcedores do Colo-Colo com barras de ferro, ameaçando entrar no nosso setor, né, a todo momento. Uma sensação de insegurança e os guardas não faziam absolutamente nada. Eles simplesmente diziam, desce daí, desce daí. Como que está pedindo para uma criança que está no chão subir para o sofá. E não tinha segurança, a sensação era de insegurança total. No momento da confusão em si, nós ficamos sem informação, sabíamos que a confusão não era do nosso lado, houve o clima de tensão, mas nós estávamos mais tranquilos porque sabíamos que a confusão não era do nosso lado. Mas ficou aquela sensação, poxa, será que os torcedores vêm para cá? Você foi para o Chile para o jogo exclusivamente ou você foi passear e aproveitou o jogo ou o contrário? Não, na verdade eu tô com passagens compradas para as 3 partidas da Libertadores, né? Sim. Chile, Colo-Colo e Bucaramanga. Então o objetivo da viagem foi assistir ao jogo. Perfeito. Ô, Igor, queria te agradecer pela sua participação. Obrigada, viu? Que bom que você está em segurança agora. Infelizmente, teve que passar por isso. Mas bom retorno ao Brasil e que bom que está tudo bem. Opa, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Igor. Obrigada, Igor. Obrigada pelo relato. Agora a gente falando aí, né, nossa, que loucura, né? Imagina quem estava lá ontem, quanto não foi complicado, difícil viver isso. Pensando agora nessas repercussões e, claro, na parte menos importante, que é a parte esportiva.
O que pode acontecer? A CBF já entrou e já se manifestou querendo que o Fortaleza ganhe esses 3 pontos. A Conmebol ainda não tomou essa decisão, disse que vai enviar aos órgãos judiciais da entidade para ver o que pode ser feito.